Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do curso Quem Pensa Enriquece, tá? Como é que tá a sua navegação? Tá indo tranquilo? Tá tendo bastante tempestade? Sabe? As previsões não estão funcionando? Você está sendo impactado aí por circunstâncias que não foram calculadas anteriormente, contingências e tudo mais, tá? Em momentos assim, é bom você ter um pasto emocional bom, um pasto emocional que alimente o seu cavalo emocional positivamente, tá? Você pode ter, por exemplo, um pasto emocional mais negativo, um pasto emocional que deteriora a saúde do seu cavalo. Então, fazendo aquela recapitulação salutar, desde o começo do módulo de autossugestão até esse momento, vimos que você tem a sua herança, tá? Você tem uma herança deixada aí pelos seus antepassados, tá? Que é justamente a sua fazenda. A sua fazenda é o quê? O seu subconsciente, as suas terras. E como é que você gerencia essas terras? Como é que você planta nessas terras? Percebe que você tem a sua genética, que é meio que o framework, né, como se fosse a extensão da sua fazenda, o tipo de solo da sua fazenda. Você tem o seu ambiente de crescimento no período crítico, da sua primeira infância, da sua adolescência, a sua ontogênese, e isso molda os seus vieses, a sua percepção de mundo, que pode ser certa em algumas ocasiões e pode ser equivocada em outras, ou seja, as suas lentes, tá? Você tem a sua personalidade e, finalmente, o seu processo decisório, tá? Então, todos esses fatores influenciam na sua gestão do seu subconsciente, dos seus pensamentos, tá? Vimos então que vidas dependem da sua fazenda. As suas ações têm consequências, as suas negligências também têm consequências. E como é que você age ou deixa de agir? Através da sua semeadura, através do seu plantio. Isso faz com que você age ou você deixe de agir, tá? Então perceba que a maneira com a qual você planta no seu subconsciente é determinante para o sucesso que você vai ter na vida. Por quê? Porque é a sua mentalidade, é um dos principais ingredientes do sucesso, tá? Então, a responsabilidade que você tem com as suas terras, ela depende do seu plantio, da maneira com a qual você gerencia e que você tolera alguns pensamentos ou que você não tolera outros, pensamentos que você entretém, pensamentos que você não admite ter. Então perceba que existem pensamentos que você entretém, que você tolera a existência deles. Pensamentos que podem ser nocivos a você. Se você tolera, se você permite, mesmo que seja um pouquinho, sabe, pelo menos um pouco, pensamentos autodepreciativos, pensamentos negativos, isso vai prejudicar os seus resultados, tá? Vimos aí exemplos, tem o Messi que erra pênalti, sabe, o Cristiano Ronaldo que erra pênalti, o Neymar erra pênalti, todo mundo erra pênalti. Por quê? Mesmo treinando a vida inteira, por conta do peso de crenças na mente dessas pessoas. Tem medalhistas olímpicos que também têm crenças limitantes, que também têm o quê? O que é crença limitante na prática? É uma gestão inadequada da sua fazenda subconsciente. Então percebe que esse assunto é muito sério e que o que pode estar sendo percebido para você como um problema também pode ser uma oportunidade disfarçada. Você pode estar num momento da sua vida que você acha que está no meio de um problema, por quê? Porque você não sabe ainda que isso é uma oportunidade disfarçada. E você pode interpretar como problema por conta da maneira que você interpreta, que você semeia as suas terras, os pensamentos que você entretém, os pensamentos que criaram raiz nas suas terras, do seu subconsciente, a sua resposta às situações estressantes. Pode ser uma situação de fuga, pode ser uma situação, inclusive, de luta num momento que não é interessante lutar, ou lutar na direção errada, percebe? Então, é muito complexo isso e você tem várias maneiras de você gerenciar todo esse processo todo com o seu cavalo, tá? O seu cavalo são os seus estados emocionais, é a sua potência emocional. E existem pensamentos que você só acessa montado no seu cavalo, que você só acessa
governando o seu emocional. Vimos também a sua declaração de plantio mental. Vimos aí conhecendo o seu cavalo, tá? Então, se deparando com as suas emoções e situações emocionalmente complexas. Começamos a entender as respostas mais comuns às situações estressantes, ou seja, entendendo o seu cavalo, tá? Entendendo as respostas de luta, de fuga, de congelamento e do modo suplicante, tá? Para você, em resposta às situações estressantes, para você reagir em certas situações estressantes. E vimos que esses 4 modos, eles têm uma consequência do medo. Então, por exemplo, uma situação problema para você, que pode ser também uma oportunidade. Qual que é a diferença entre você interpretar como problema ou como oportunidade? É o medo. Quando você sente medo, você interpreta como problema. Quando você sente desejo, você interpreta como oportunidade. O desejo te propele, o desejo te move adiante. E isso faz com que você interprete como oportunidade. E você, inclusive, ressignifique uma situação que pode ser um problema para você quando você está pensando com a mentalidade do medo. E, de repente, você vira a chave, você passa a interpretar com uma mentalidade de desejo. E aí você enxerga como uma oportunidade, tá bom? Então, tem aqui, o medo é com base numa situação passada que você viveu de surpresa, tá? Você se surpreendeu numa situação passada e essa surpresa te deixou ou triste, ou com raiva, ou com nojo. E essas 3 reações, que são emoções universais, criaram uma impressão no seu subconsciente, como aquela marca na almofada do sofá, né, do seu traseiro que se levantou e ainda fica aquela impressão ali, tá? E essa impressão é meio que uma impressão também neurológica. Você tende a ter conexões neurais com base no seu processo de habituação. Se você se acostuma a considerar como situações surpresa, como necessariamente tristes ou necessariamente revoltantes, você passa como consequência a evitar o novo, a ter medo ao invés de ter desejo. Então, você pode fazer essa chave mental quando você entende o seu cavalo. Vimos métodos de amansamento e doma do seu cavalo. O método tradicional, ou seja, impositivo, é isso, pronto e acabou. E o modo racional, o modo Índia, o modo vamos juntos, tá? O modo que importantes são as emoções e os sentimentos do seu cavalo. Importantes são as suas emoções, os seus sentimentos, ao invés de ser importante a ordem, ou importante o que é mandado, tá? Vimos que esse modo mais, digamos assim, líder ao invés de chefe, ele leva um pouco mais de tempo, mas também traz resultados melhores através da simbiose, tá? Então, vimos aí no segundo vídeo sobre domando o seu cavalo, tá? Que você consegue sacrificar o conforto de hoje pela glória do amanhã. Como? Com um propósito definido, um propósito baseado no desejo, sabendo o que você deseja e por que você deseja o que deseja, tá? Então, esses detalhes, esses pormenores não estão no livro e são fundamentais para você dominar o princípio da autossugestão, o princípio de você montar no seu cavalo. Quando você entende o porquê você deseja o que deseja, isso favorece o seu estado de espírito de fé, ou seja, de você confiar no incerto, que você entende que não sabe e fica com a mente aberta ao novo. Isso fortalece o seu desejo, isso fortalece a sua visualização temperada com emoção, mais repetição. Então, vimos como domar o seu cavalo nos vídeos anteriores e um resumão aí de todo o módulo 3 até agora. E, finalmente, vamos falar um pouco sobre o seu pasto emocional, o seu alimento emocional. Então, vamos lá, compartilhando a tela, desta vez, fortuitamente, com a minha imagem aí do lado direito do vídeo, certo? Então, tá aqui o seu alimento emocional, uma imagem bonita aí de um pasto, aí de uma plantação, com as casinhas e tudo mais, e um céu ensolarado, tá? Bom, vamos lá. Então, resumo do módulo 3 até agora. Sementes são o quê? São pensamentos e, mais importante, vamos agregar um pouco mais de conhecimento, são seus raciocínios, tá?
são os seus raciocínios. Já primeiro intervalo que eu faço aqui para voltar no vídeo e falar para você, os seus raciocínios também são sementes, tá? Aí você vira assim para mim e fala, qual a diferença entre um pensamento e um raciocínio, Carbonão? A diferença, meu jovem, é que um raciocínio é uma maneira de pensar, um hábito de pensar. E isso tem a ver com o quê? Com o que é semeado na sua mente. Se você olha um problema e você vê problema, isso é um raciocínio com base em todo esse histórico emocional do seu cavalo. Se você olha para um problema e você vê oportunidades ali em letreiros neon, cyberpunk fazendo os flashes flicantes, aí sim você tem uma mentalidade diferente, um raciocínio diferente. Pô, Carbonice, eu não estou acostumado a ver um problema como uma oportunidade. Aí é questão de você semear esse pensamento para você, esse raciocínio para você. Ou seja, um hábito de pensar que problema equivale a oportunidade. Sempre é assim, sempre foi assim e sempre será assim. Combinado? Então, vamos lá. Voltando aqui, tá? Sementes. Aí você tem a sua terra, que é o seu subconsciente, até aqui tranquilo. Você tem o seu plantio, que é a sua autossugestão, tá? Então, até aqui, sem novidade, já vimos esse conceito nos vídeos anteriores. Legal. E o seu pasto emocional? Então, olha só. Qual que é a diferença de um pasto para uma árvore que dá frutos? Vamos bugar um pouco a mente. Qual que é a diferença mais básica, pensando na vida real, do pasto para a árvore que dá frutos? As sementes do pasto, elas crescem rápido. Bora voltar aqui novamente, tá? As sementes do pasto crescem rápido. Grama cresce rapidinho, sabe? O pasto cresce rápido. Tenta plantar uma macieira para você ver o tempão que vai levar para você ter um fruto. O pasto ele cresce rápido. E isso é importantíssimo para você perceber, opa, peraí, eu posso mudar o meu raciocínio de alimentação emocional rápido. São raciocínios que são ressignificados com mais rapidez. Por quê? Porque o raciocínio emocional, ele tem a ver com alimento emocional. A gente vai ver mais para frente nesse vídeo que tipo de alimento é. Mas vai alimentar o seu emocional do mesmo jeito. Então percebe que uma comida mais nutritiva vai matar a sua fome do mesmo jeito de uma comida mais enfadonha? Então, qual que é a saciedade da fome nesse contexto? É o alimento para o seu cavalo emocional. Você vai sentir a satisfação de estar satisfeito emocionalmente se você comer um pasto zoado e se você comer um pasto da hora pra caramba. A saciedade vai ser a mesma. A diferença é que a qualidade nutritiva vai ser diferente. Então, quando o seu pasto emocional altera, todos os seus frutos, como consequência, se alteram também. E você pode mudar o seu pasto emocional rapidamente. Esse é o primeiro ponto do vídeo de hoje que eu quero que você absorva. Mas assim, absorva com pujança, entendeu? Mais uma palavra difícil. Com potência, certo? Sabe, depois, não sei se alguém vai ter a paciência disso, pegar e fazer uma lista de palavras difíceis, o vocabulário carbonal que eu usei até agora, tá? Mas assim, os pensamentos, os raciocínios do seu pasto emocional, eles vão crescer rápido se você semear. Agora, qual que é o outro lado da moeda? O raciocínio negativo também cresce rápido. Então, você precisa ficar esperto, tá? Esse aqui é uma palhinha, já é um preâmbulo, um prolegômeno do nosso próximo vídeo, que vamos falar sobre as suas defesas, tá? As defesas, o cercamento da sua fazenda, como é que você defende as suas terras subconscientes. Percebe que, da mesma forma que a grama cresce rápido, a erva daninha também cresce rápido. O que você está deixando crescer nas suas terras subconscientes, tá? Então, conceito fundamental aqui. Agora, o pasto emocional, presta atenção, cara, que aqui tá, caramba, meu, tá bem da hora. Vamos lá. Voltando novamente, vou fazer esse zigue-zague, se vai e vem, mega enfadonho, porém não menos salutar por isso. O seu pasto emocional, qual que é a função do alimento do seu cavalo? Você tem duas funções principais. Aplacar medos, mais uma palavra difícil, o que é aplacar, né? É você meter uma placa, uma chapa
de dogão no seu medo? Não é isso. É você fazer o quê? É você diminuir o seu medo. Aplacar quer dizer diminuir, tá? Então, você diminuir os seus medos, é para isso que serve o seu pasto emocional e para você estimular desejos. Resumidamente, é para isso que serve o seu pasto emocional. Diminuir os seus medos. Medo de quê? A gente vai ver os medos mais básicos, de onde todos os outros medos derivam, no capítulo 14, tá bom? Vamos ver sobre todos os medos, se você quiser, já dá uma bisoiada no capítulo 14, que você vai entender como é que funcionam esses medos. De forma bem resumida aqui para você, você tem o medo do desamparo ou medo da pobreza, tá? É um medo fundamental, medo emocional que tem a ver com o seu cavalo, que você se sente desamparado, mesmo não estando desamparado de fato, é um primeiro medo fundamental. Você tem o medo da crítica dos outros, isso também é um medo fundamental. Você tem medo do quê? Do amor perdido, ou seja, de você se sentir sem amor, de você se sentir desamparado, tá? Ou com a perda de um amor importante para você, mais um dos medos fundamentais. Você tem o medo do quê? Da doença, aquela coisa meio hipocondríaca de você, sabe, ter um medo de alguma doença, ou de você, sabe, ficar meio na noia, de você buscar sintomas para ver se você se encaixa em algum diagnóstico, porque aí sim a sua vida vai fazer sentido, é um medo fundamental, tá? Ou quando acontece algum sintominha peido com você, e aí você já, meu Deus do céu, será que isso é o fim do mundo? Você vai buscar lá no Google, né? E aí, geralmente, no Google, não tem aí as melhores respostas para essas ocasiões. Então, medo da doença, tá? Um dos medos fundamentais. Você tem o medo da velhice, e o medo de você se sentir inútil, aquela crise dos 20, crise dos 30, crise dos 40, a metanoia da psicanálise junguiana. Ou seja, aquela coisa assim, pô, a minha vida não faz mais sentido, eu já não tenho mais o mesmo gás de antes, o mesmo pique de antes, eu ainda não descobri o meu propósito de vida, e você tenta ser o que você não mais é, sabe? Você, meninota aí, já aproximando já beirando a meia-idade, certo? Que talvez ainda queira, sabe, seguir os mesmos rolês aí de quem tem 15 anos, entende? Percebe que os sinais e os cenários são diferentes. Você, rapazola, sabe, aí cheio de cabelo grisalho e pés de galinha nos olhos, você que quer dar rolê com a turminha da faculdade, percebe que os cenários são diferentes também, tá? Então, assim, é um dos medos fundamentais, medo da velhice, e também o medo da morte, um dos medos mais atuantes aí, que tem a ver com a sensação de desamparo, tem a ver com aquela questão de para que eu existo, sabe? Tipo, vai chegar o fim de tudo, entende? Vai chegar a dissolução do seu orgulho. E isso é aterrorizador para o seu ego, é aterrorizador, sabe, instintivamente, pensando a sua genética, o seu corpo ele visa a sobrevivência, né? Qualquer coisa que ameace a morte estressa o seu corpo. Então, esses são os 6 medos fundamentais, tá? Então, o seu pasto emocional serve para quê? Para diminuir esses medos, tá? Diminuir esses medos. Dá para você diminuir os seus medos fundamentais de uma maneira ruim? Claro que dá. Você pode se enganar tentando diminuir os seus medos. E esse é um assunto sempre muito polêmico, porque é muito difícil você saber o que é realmente a verdade e o que não é num contexto subjetivo. Porque para você, num contexto subjetivo, o que eu quero dizer com isso? Dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, dentro da sua experiência de vida, certas coisas são verdades para você. Você tem as suas verdades. Algumas situações, algumas ideias te afetam mais do que afetam a outras pessoas. E isso tem uma conotação que é verdade para você, que não é a mesma verdade para outra pessoa. Outra pessoa vê o que você vê, sente o que você sente, mas reage diferentemente. Então perceba que às vezes você tem alguns medos e você tenta usar mentiras para aplacar, diminuir esses medos,
mas são mentiras, entende? E isso favorece o quê? O raciocínio fantasioso. É aquela coisa de, por exemplo, o barco está afundando, você tenta se convencer que o barco não está afundando. Você vê a linha do horizonte subindo, 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 você pensa, não, isso é besteira. O barco não está afundando, de repente está só dando um mergulho básico para depois voltar, entende? E você tenta criar muletas mentais para você ficar tranquilo numa situação que exige a ação e não o medo, que exige a atividade ao invés da reatividade. Saca a diferença? Então percebe que a ação, ela por si só, ela não tem conotação. A ação por si só, ela apenas é. Da mesma forma que o vento, ao passear pelos lugares, ele não tem conotação, ele não vai só de raiva ele vai para um lugar, ou só de inveja ele não vai para aquele lugar mais, ou só de tristeza ele vai evitar passar por aquele lugar. Não existe isso. O vento ele vai ventar para onde ele quiser. Ou para onde as condições físico-meteorológicas indicarem termodinamicamente, né? Uma definição um pouco mais complexa. Ou seja, as coisas são como são, as atividades acontecem da maneira que acontecem. Agora, você que está assistindo isso não é um vento, você não é a maré que vai e volta assim simplesmente pelas conjunturas físicas. Você tem o seu exercício de vontade, de escolha. Você pode escolher um caminho ou outro a tomar. Por mais que esse caminho esteja dentro de um conjunto finito, embora astronomicamente gigantesco de possibilidades, você ainda tem a escolha. Você pode escolher interpretar diferentemente a sua situação. Você tem várias interpretações diferentes. Você pode escolher interpretar uma situação diferentemente. E percebe que nisso exige um pouco de técnica, nisso há o poder, nisso há a beleza de você ser um ser pensante, um ser humano, um ser racional. Você, quando pensa, quando exercita a sua capacidade de pensamento, você escolhe para você o seu destino, você escreve para você o seu destino. Então, o seu pasto emocional ele tem muito a ver com isso. Quando você escolhe a sua interpretação dos fatos, a sua atitude diante dos fatos, você também escolhe como você estará semeando as árvores que vão dar frutos na sua fazenda. Tá? Reveses acontecem com todo mundo, mesmo com aqueles pegando uma conotação religiosa, escolhidos por Deus, mesmo aqueles pegando uma conotação do mundo pós-moderno, digamos assim, mesmo os empreendedores de sucesso, sabe? Eles também tiveram reveses, pegando a clássica história do Steve Jobs, que foi mandado embora da própria empresa que fundou, e depois ele foi lá e foi, sabe? E voltou e teve as honrarias e aquela coisa toda. Mas você pensa como é que o cara escolheu interpretar aquela circunstância. Aí você pode virar assim para mim e falar, pô, Carbonex, mas eu não sou Steve Jobs, entendeu? Eu não interpreto a vida dessa maneira, mas você tem essa possibilidade, meu jovem. É isso que eu quero enfatizar aqui. Você tem a possibilidade de interpretar diferentemente a sua vida. Portanto, interprete da melhor maneira. Mude a maneira que você interpreta as coisas, que você vai ver os frutos que isso dará na sua fazenda. Então, quando a gente fala de pasto emocional, a gente fala de diminuir os medos, o seu estresse emocional e estimular os seus desejos, o seu repertório cognitivo. Os slides estarão disponíveis para você na área de membros, fica sossegado. Você pode acompanhar nos slides aí, você pode acompanhar só o vídeo mesmo, fica tranquilo, tá? Então, você vai estimular desejos com o seu pasto emocional. Aí você pode virar assim para mim e falar, mas como que eu vou estimular os meus desejos com um pasto emocional? De uma maneira muito simples, meu jovem. Quanto mais emoções você estimula, mais pensamentos associados a essa emoção você vai estimular. Percebe que eu estou descrevendo aqui para você um processo neuroquímico, em parte, um processo psicológico, em parte, um processo emocional, em parte, fisiológico, um processo biológico, um processo sociológico, um processo comportamental, cognitivo. Tem um monte de ciência envolvida com esse tipo de prática que eu estou explicando aqui para você, tá? Então, percebe que
Quando você interpreta as situações diferentemente, você tem resultados diferentes e o seu pasto emocional vai ajudar você a estimular os seus desejos e com isso você vai aumentar o seu repertório cognitivo. Como assim, Carbonão, repertório cognitivo? Quanto mais você ganha prática em responder diferentemente às situações, mais você tem habilidade de ter aquelas sacadas de empreendedor, aquelas sacadas de você ver o que não está visível para todo mundo, de você perceber o que não é óbvio para a maioria das pessoas, de você ter essa postura de sacar o que não é facilmente sacável, tá? Isso é repertório cognitivo, tá? Então você vai estimulando e aumentando o seu repertório cognitivo. Aí o que tem a ver com esse pasto emocional? A sua gestão do seu estresse, tá? E aí vou fazer aquela pausa salutar novamente. Como assim, Carbonão? Gestão do estresse. Saiba que você não vai diminuir o seu estresse até ficar sem. Você vai ter estresse. A questão é como é que você vai fazer a gestão desse estresse. Para quem acha que estresse é algo ruim, pensa só. Estresse é tensão, tensão psicoemocional. Para você puxar um peso, por exemplo, você exercita uma tensão. Então, essa contração, ela é um movimento fundamental da vida. A contração, ela é importante, sim. Mas só a contração? Não. A extensão também é importante, tá? Então, percebe que esses dois fatores estão alinhados. Então, o estresse é o quê? É uma situação de tensão. Pode ser uma tensão concêntrica, uma tensão na contração? Pode. Pode ser uma tensão excêntrica, uma tensão na expansão? Também pode. Aí você vira para mim e pergunta: o que tem a ver com contração e expansão, né? Tem a ver com ação. Tá? O seu estresse tem a ver com ação. Tem a ver com o ambiente agindo sobre você e você agindo sobre o ambiente. O que é o ambiente agindo sobre você? É a tensão concêntrica, é o estresse. E você agindo sobre o ambiente é a tensão excêntrica, é você agindo sobre o ambiente. É de dentro para fora. Faz sentido isso para você? Faz as anotações, que tem coisa que eu vou falando aqui que não está no slide, legal? Então, essa gestão do estresse tem a ver com o quê? Com o seu pasto emocional. Da mesma forma que se você come mais saudável, você tem mais disposição. Se o seu pasto emocional é melhor, você tem emoções melhores e você gere melhor o seu estresse, tá? Essa gestão pode ser ineficiente e eficiente. Então, você pode gerir o seu estresse de maneira ineficiente. Por exemplo, se a sua gestão do estresse te leva ao isolamento, te leva à estagnação, à obsessão, isso pode ser ineficiente. Aí vamos lá, interrompendo novamente aqui. Por quê? Porque vai ter gente, tenho quase certeza absoluta, que vai olhar assim para mim assim e falar: mas, Carbone, obsessão é positivo. Você tem que ter obsessão com o seu resultado, com o seu e tudo mais. Legal, cara. A divergência está apenas na semântica, tá? E não, ou melhor dizendo, a divergência está apenas na gramática e não na semântica, tá? Porque eu concordo. A sua semântica, ou seja, o significado do termo que você está me falando, ela faz sentido. Você realmente tem que ser obcecado, entre aspas, nesse sentido com o seu progresso. Realmente. Só que o que você chama de obsessão, eu chamo de foco. É só isso. O significado é o mesmo, legal? Então você tem sim que ter foco em direção ao que você quer, legal? Agora, qual que é a semântica, o significado que eu estou atribuindo aqui à obsessão? É você se fechar ao novo. Sempre vigie a sua mente para você não se fechar ao novo, tá? Porque o que acontece quando você se fecha ao novo? Você se fecha a oportunidades, você se fecha a novos métodos, novas metodologias, novas sementes, novos raciocínios, novos pensamentos e, consequentemente, a resultados melhores. Então, se você está obcecado, você está, por exemplo, obcecado em bater uma mesma tecla. Significa que você está negligenciando as outras teclas do teclado. Se você está obcecado com o mesmo processo empresarial, você está negligenciando os outros processos possíveis que podem ser mais eficientes que o seu processo atual. Se você está obcecado com um tipo de relacionamento, e aí você vai, divorcia, vai, divorcia, vai, divorcia, vai, divorcia, pelo amor de Deus, cara. Você vai precisar se divorciar quantas vezes para você perceber que a tua escolha não está sendo a mais adequada? Que tal escolher uma pessoa e ficar com ela para sempre e feliz, ainda por cima, tá? Então, como é que você muda isso? Abrindo a sua mente.
percebendo que o piano não tem só uma tecla, os relacionamentos não têm só um estilo, as pessoas não têm só um perfil, a vida não é feita só de uma coisa, a vida não é só contração, não é só expansão, a vida não é só egoísmo, também é altruísmo, a vida não é só, por exemplo, você focar na espiritualidade, mas também é focar no material, a vida não é só o financeiro para você, mas é também a caridade para o próximo. A vida não é só o seu corpo, mas é também aquilo que vai além do corpo, aquilo que é intangível. A vida não é só a mente, não é só a arte subjetiva, mas também é a forma, também é aquilo que é concreto, aquilo que é objetivo. Então, se você bitola numa coisa só, você fecha a sua mente para as outras possibilidades que compõem essa gama infinita de coisas que estão na criação, na sua vida. Então, veja, quanto mais você manter a mente aberta, melhor será a sua gestão do estresse. É aquela coisa. É aquele velho ditado que você tem a água, você tem o rio e você tem a pedra que os caras colocam lá no meio do caminho. A água circunda o obstáculo. A pessoa vê a pedra, senta e chora em frente ao obstáculo. Por quê? Porque a pessoa ela não decidiu com a sapiência do fluir da água. Teve um obstáculo? Cara, circunda, dá a volta, se vira. Se for preciso escalar, escala. Se for preciso dar a volta, dê a volta. Se for preciso cavar um buraco embaixo da pedra, cava o buraco que você quiser, entendeu? Então, perceba que não se deixe parar por conta de um obstáculo que acontece na sua vida. E quanto mais melhor de bom o seu pasto emocional for, melhor você terá essa autonomia, essa gestão, sabe? Essa sagacidade. Meu, assista esse vídeo várias vezes, em momentos diferentes da sua trajetória, porque vai fazer sentido. O que eu estou falando aqui para você serve em momentos diferentes. Quer ver um exemplo? Um exemplo mais barra pesada, tá? Você perdeu seu pai, tá bom? Você perdeu o seu pai. Aí você sentiu o baque. Eu falo um exemplo mais pesado assim, lembrando de um coordenador que eu tive na época da faculdade, e teve num belo dia, a gente recebeu um comunicado que o pai dele tinha falecido. E aí ele acabou, inclusive, faltando 1 ou 2 dias aí para resolver trâmites burocráticos. Então pensa só, cara, você já perdeu alguém bem próximo? Alguém bem querido para você? Se você perdeu, você sabe o quão dói a separação, o quão é doloroso o luto. E não tem ninguém que vá te convencer do contrário. Não tem ninguém que mostre para você que o luto, por algum discurso religioso que seja e tudo mais assim, não, que tá tudo bem e tudo mais. Isso não anula a sua dor. Isso não anula o sofrimento que você passa. Então, perceba que é uma situação barra pesada. Agora, quer saber de outra coisa? No meio do caos existe a oportunidade. No meio da situação barra pesada também tem o novo. O universo é composto de equilíbrio, cara. Então, se de um lado houve uma subtração, digamos assim, do outro lado haverá uma adição. Se você perdeu uma relação importante para você, como o seu pai, por exemplo, ou a sua mãe, ou a sua avó, algum parente, sabe? Ou um cachorro, por exemplo. Tive mentorado que, quando foi falar do cachorro que faleceu, acabou se emocionando, percebe? Então, assim, o que for que marcou para você, nisso também existe margem para você ressignificar. Nisso também existe margem para você se alimentar com um pasto emocional diferente. Também existe margem para você, sabe, pensar diferentemente, para você circundar o obstáculo, porque o luto é um obstáculo. É um obstáculo. O mundo todo não para por conta do seu luto. O mundo todo ele continua como se nada tivesse acontecido por conta do seu luto. E aí você tem que se virar com os seus botões melhor por conta do seu luto. E aí isso pode fortalecer o quê? A sua fé. Isso pode fortalecer a sua confiança nos outros, fortalece também a sua empatia de você perceber que, cara, a dor que eu sinto, as outras pessoas também sentiram dores parecidas. E aí você fica com a mentalidade focada no quê? No progresso, na melhoria. Legal? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para você antes do intervalinho,
Vamos fazer aquele intervalinho salutar tranquilo e já voltamos em instantes. Beleza, tá? Voltamos. É o tempo de você ter dado uma pausa aí e já ter voltado, tá? Então, bora lá. Vamos terminar esse mapa mental aqui salutar. Então, olha só. Qual que é o problema do pasto emocional ineficiente? Ele te leva ao isolamento. Ele te leva à estagnação e à obsessão. E o que que é a estagnação? É você repetir a mesma tecla e não progredir. O que que é a obsessão? Você ficar bitolado no único método e não progredir, não diversificar. E o isolamento é quando você acha que só você entende o que você está passando. É quando você acha que só você tem a solução para o seu problema. É quando você acha que as outras pessoas não entendem o que você está passando. É quando você acha que, sabe, o outro não vai conseguir te ajudar da mesma forma. E aí você pode estar abrindo mão de mentores, você pode estar abrindo mão de terapeutas, de psicólogos, de coaches, de vários outros profissionais, de até funcionários, colaboradores, parceiros, parceiras, etc, etc, que podem te ajudar na sua trajetória, tá? Então perceba que não é para você simplesmente ir para um extremo ou outro, mas para você manter a mente aberta a possibilidades, tá? Então, todo o pasto emocional que te leva ao isolamento, à estagnação, à obsessão, que te conduz a esse caminho, é um pasto emocional ineficiente, é uma gestão do estresse ineficiente. E por que que eu falo isso? Porque lá na frente ela vai corroendo a sua saúde mental, a sua saúde emocional. E o que que é o contrário, então, o eficiente, né? É quando você fortalece o seu desejo e a sua fé. Veja os módulos 1 e 2 para mais detalhes. Então, quando você fortalece a sua fé, de você ter passado por um revés e mesmo assim você continuar com fé, e mesmo assim você, por exemplo, você perdeu alguém querido para você, e mesmo assim você tem fé no futuro, e você tem fé que o universo vai equilibrar as coisas para você, que você vai conhecer pessoas novas, que você vai sentir vontade de sorrir, de rir, de dançar novamente, mesmo que você não seja chegado a dançar, ninguém precisa ver você dançando, entendeu? Mesmo que você esteja triste agora, mesmo que você esteja quebrantado agora, quando você fortalece a tua fé, quando o seu pasto emocional é positivo, você fortalece o seu desejo, a sua fé, isso se torna eficiente e você transforma a vida sua e das outras pessoas ao seu redor em vidas melhores. Por quê? Porque o seu cavalo está bem alimentado, está bem nutrido e com isso você chega até situações e resultados melhores. E olha só, você tem a tendência de reforçar com autossugestão tanto o pasto ineficiente como o pasto eficiente. Vou voltar aqui novamente, tá? Você pode reforçar com a sua autossugestão tanto o pasto ineficiente quanto o pasto eficiente. Ou seja, a sua autossugestão pode levar você a repetir mentalmente no seu subconsciente ideias ruins e ideias boas. Lembrando que o pasto cresce rápido. Então, as ervas daninhas podem crescer rápido se você deixar. E como é que você deixa? Pensando e permitindo pensamentos criarem raiz. E tolerando certos pensamentos. E o oposto também é verdade. Se você tem intransigência, intolerância com certos pensamentos, isso também pode ser bom ou ruim para você, dependendo do contexto. Se você tem a intolerância ao novo, isso pode ser uma obsessão, isso pode ser uma estagnação para você. E aí você também se fecha ao novo. E aí você está permitindo que as ervas daninhas cresçam e as novas sementes não sejam semeadas. Por quê? Porque a sua intolerância ao que é novo está evitando as novas sementes boas criarem raiz no seu subconsciente, tá? Então, como é que você... Isso o livro não mostra, tá? O livro não mostra. A autossugestão, ela te ajuda tanto para um lado quanto para outro. E aí é por isso que é importante você domar bem o seu cavalo, você semear bem nas suas terras mentais, para você ter mais fé, mais desejo, tá? E, consequentemente, mais resultados efetivos. Ganhar grana de verdade, ter felicidade de verdade, dar risadas de verdade, não risadas de desdém, não risadas depreciativas, mas risadas de alegria, risadas sublimes, risadas, sabe, de um estado positivo, tá? Então, olha só,
O que a fé e o desejo melhoram em você? A sua humildade cognitiva, a sua disciplina. Olha que mapa mental gostosinho, bonitinho que eu montei aqui para você, tá bom? Então, a sua fé vai melhorando a sua humildade cognitiva, vai melhorando a sua disciplina. O seu desejo também melhora a sua humildade cognitiva, também melhora a sua disciplina. Você pode perguntar para mim assim, como? Carbone, que a minha fé vai melhorar o meu desejo, ou a minha humildade cognitiva, ou a minha disciplina. Quanto mais fé você tiver, mais você vai confiar que é possível você ter um resultado, mesmo que você não saiba como. É por isso que eu falei para você fazer a sua declaração de plantio mental. Tenha em mente que você pode estar navegando num nevoeiro neste momento e você não sabe onde você vai chegar. Se você tem uma bússola, se você tem uma direção, se você tem a sua declaração de plantio mental, se você tem o seu desejo firme em você, você tem uma direção geral para seguir. Você pode seguir mesmo no nevoeiro, você pode seguir mesmo na incerteza. E quanto mais fé você tiver, mais humildade cognitiva você tem. Ou seja, você sabe que você às vezes vai não entender as coisas. Isso é um golpe terrível para o orgulho, mas é um golpe necessário para você ter mais resultado, para você crescer como pessoa, para você crescer como espírito, para você crescer em todos os aspectos. É necessário você entender que você não sabe tudo, por maior seja a quantidade das coisas que você não sabe tudo e nem poderia saber tudo. Você é apenas um ser humano, porém, não obstante a isso, você pode entrar em contato com quem sabe, você pode falar com quem sabe, você pode ver um vídeo de quem sabe, você pode ver uma live de quem sabe, você pode captar uma ideia de quem sabe. E vamos ver detalhes sobre isso também no módulo sobre subconsciente, tá? Sobre cérebro também. Você pode captar a ideia de quem sabe, e aí isso aumenta os seus resultados com a sua humildade cognitiva. E isso melhora também a sua disciplina de você saber que não tem como eu ter todas as respostas agora, então eu vou simplesmente dar o próximo passo e seguir adiante no próximo passo, tá? Então, esse é o resumo do que eu queria passar aqui para você hoje. No próximo vídeo, vamos ver sobre cercando a sua fazenda, tá? Então, como você delimita, como você sabe os limites da sua mente, os limites entre a sua mente e a mente de outra pessoa, os limites entre a sua mente e a mente cósmica, os limites da sua mente e a mente de grupo, os limites entre a sua mente e ideias que vêm de você e ideias é foda, né, cara? Ideias que vêm de outras pessoas, tá legal? Então você vai aprender como é que você cerca a sua fazenda, como é que você delimita a sua fazenda, tá? Então olha só, fala a verdade, valeu a pena esse curso aqui? Até agora, estamos no terceiro módulo, tem 15 módulos, valeu a pena esse curso aqui? Deixa aí nos comentários, né? Manda um zap, manda um direct no Instagram, fala aí na área de membros, pô, valeu a pena esse curso até aqui, tá? Então, cara, tá da hora pra caramba, tem material pra caramba, material de qualidade, material que te faz pensar e material para a vida toda. Portanto, reveja esses vídeos durante toda a sua vida, sabe? Em momentos diferentes, em altos e baixos que você estiver passando na sua vida. Esse aqui é o manual para você chegar aonde você quiser, para você realizar o que você quiser na sua vida em todos os aspectos. Combinado? Beleza? Então, ficamos por aqui neste vídeo e você já sabe, nos vemos no próximo vídeo. E até o próximo vídeo!